básicas. Quem é aquele paciente, olha, esse daqui vai muito bem, e quem que, olha, esse tem chance de não responder. E se ele não responder, assim, eu leigamente na parte de eletrofisiologia, eu sei que tem um termo, né, para os não respondedores. O que a gente pode fazer com esses pacientes? Beleza, tá joia, Prata. Esse é um tema muito interessante, né? A gente tem alguns preditores, que isso é o arroz com feijão que a gente fica repetindo toda hora, que realmente são as mulheres, QRS maior que 150, aquilo tudo que a gente já falou aqui agora. E aí, nesses pacientes, 30% provavelmente não vão responder. E aí chega para você, tá com tudo otimizado, que já passou lá no Rafa, o Rafa já deixou tudo ótimo. Não tem pra onde correr não mais. Não tem mais pra onde correr, né? Já tá com a terapia de ressincronização. E aí entra uma parte fundamental, que é a parte do clínico, que é extremamente importante para a gente entender o porquê desse paciente não estar respondendo. Antes da gente taxar esse paciente como não respondedor, a gente precisa passar por um novo checklist para ver o que a gente não está cobrindo. Tá? Então, primeiro, basicamente, o que eu gosto de pensar nesses casos que a gente precisa sempre lembrar. Primeiro, a parte clínica. O paciente está tomando medicação da forma adequada, adesão medicamentosa. Parte laboratorial. Anemia é um dos fatores mais importantes para o paciente ter sintoma muito semelhante da IC e que ele queixa de dispneia e a gente está lá, medicação e tudo, tentando otimizar a programação do dispositivo e a gente não consegue porque ele está com uma anemia. Anemia é muito importante. TSH é alguma coisa que a gente realmente às vezes esquece e é muito importante a gente conseguir fazer isso. Então, a parte clínica, a parte laboratorial, exames adicionais. Revisar a clínica em primeira coisa, com certeza. Ver se não tem nada alternativo, na verdade, né? Que é o que você está falando. Será que não tem uma má aderência por baixo? Ou será que não tem alguma outra casa que não a IC, que não está melhorando, que justifique os sintomas do paciente? Exatamente. Né? E aí a gente vai para a parte da programação e dispositivo, sempre nas nossas... não vou falar disso, porque vocês vão sair correndo, né? Ninguém gosta. Né? Mas raio-x é uma coisa que a gente sempre utiliza. Existe muito deslocamento de eletrodo. Então, às vezes, o paciente está com sintoma e o eletrodo deslocou. Isso pode acontecer, deslocamento precoce, deslocamento tardio. Então, isso pode ser a causa. Porque se ele sai ali do lugar que a gente colocou, ele vai parar de estimular da forma como a gente gostaria. Então, ver se a parte mecânica do funcionamento do aparelho está tudo legal. Programação, limiar de comando, tudo isso influencia. Isso fica mais para o ritmologista, mas isso precisa ser levado em conta. Tá? E aí vem a parte que eu acho incrível, que é uma parte muito legal, que é conseguir ajustar o dispositivo com alguns aparelhos e alguns exames adicionais que na nossa prática acaba sendo o ecocardiograma e o teste ergométrico, que é uma área que eu adoro. Raquel é a louca do teste ergométrico. Eu amo. Eu achava que vocês nem lembravam de teste mais. Nossa, né? a gente ama. A Raquel, toda terça-feira, pós nossa aula que a gente tem de manhã, Raquel sai, pega a maletinha e vai fazer os testes ergométricos. Eu acho que é muito rico, assim, traz muitas informações, porque a gente avalia o dispositivo parado, né? O paciente está deitado lá e a gente não... A queixa dele é o esforço, né? Então, a gente coloca ele no teste ergométrico e vê como é que fica o funcionamento do dispositivo no teste ergométrico. Então, tanto o teste como o ecocardiograma são ferramentas adicionais que a gente pode ver. Então, o teste, ele vai ver se o paciente perde sincronia, que é o funcionamento do dispositivo perante o esforço, e aí, com isso, a gente consegue ajustar o PR artificial, que é o intervalo AV, e aí a gente vai fazendo tudo isso bastante dinâmico. E o ecocardiograma, que é extremamente precioso, a gente consegue avaliar a sincronia, se a parte mecânica, o funcionamento fechamento das válvulas estão nos momentos corretos, distanciamento de onda E, onda A, que aí já fica algo mais específico, mas isso também são ferramentas que nos ajudam a tornar os não respondedores. O que a gente esquece é que o marca-passo, o ressincronizador e o CDI são relógios. Você vai programar ele de acordo com o que você quer. A frequência máxima, frequência mínima, os intervalos que a Raquel falou. Que intervalo IAV, intervalo atrioventricular, nada mais é do que intervalo PR. Só que como que funciona um coração fisiológico? Se aumenta a frequência, o intervalo PR cai. Fisiológico para poder dar conta. O dispositivo não tem essa capacidade de entender. Essa leitura, né? Exatamente. Aí entra a Raquel, que ela... Hoje em dia é especialista do teste ergométrico. Quem dera. E o que é muito curioso, né? Porque a gente, quando vai começar a aprender teste ergométrico, a gente fala, não, eletro não interpretável no paciente que tem dispositivo. Mas a passo não pode fazer teste. Não faz teste e não vai aprender a interpretar. Que veio falar o contrário. Não, vamos pôr esse cara pra correr pra gente tentar entender o que tá acontecendo. Sim, eu acho que é muito rico. Traz muitas informações adicionais. E você consegue avaliar lá na telemetria se tá tendo dissincronia. O próprio paciente sente, ele fala assim,
melhorei. A gente vai aumentando, mexendo em alguns algoritmos e o paciente... Durante você vai esforço, mexendo, ele vai melhorando o sintoma. Mas isso não Isso é muito sozinha, tá? A doutora Carol, da ergometria, Tá lá e o doutor Paulo estão sempre junto com a gente. E a gente vê muita melhora. É impressionante, porque é a avaliação estática e dinâmica do paciente, né? Isso é uma coisa nova, tá? A gente tem bem pouco estudo, tá, Matheus? A gente tem pouca evidência. Na realidade, assim, o ergometrista e o marca-passista não se conversam tanto, é difícil. Há anos, isso conversou até agora. Vocês Agora a gente criaram fez essa as ponte pazes, aí. a gente acabou de fazer as pazes. E assim, é um processo bastante trabalhoso a gente conseguir fazer isso. Despende muito tempo, a gente precisa levar o programador, que para quem não sabe o que é um computadorzinho. Eu brinco que parece computadorzinho da Xuxa, quando a gente era criança. E aí, você leva aquele computadorzinho, coloca no paciente pra gente poder fazer a interrogação do paciente. E isso você tem que ter a disponibilidade do ergometrista, a disponibilidade do arritmologista. Então, isso é bastante trabalhoso. Mas a gente tem obtido resultados muito legais na nossa experiência no Dante. Tem 2 trabalhos com isso. Um trabalho foi do Marcelo, na época que eu era residente, ele era meu R+, meu R2, ele que começou a fazer isso com teste ergométrico. E a Karina, que era da minha turma também, continuou ela fez, se não me engano, foi o doutorado dela. Doutorado, tá fazendo ainda. Tá fazendo ainda, né? Foi o doutorado dela e agora temos Raquel Legal, né? Então, assim, seguindo os entrando passos. nesses não respondedores. Então, para o cardiologista clínico, isso é importante a gente saber, né? Porque às vezes o paciente chega para você vê que ele... Você acha que ele tá condenado, né? Você acha, ele não não é melhorou respondedor, acabou. É o fim do mundo, Vamos né? conversar Acabou, com quem chegou a última implantou, linha. fazer esses testes, às vezes alguma programação diferente. Depois de revisar toda a parte clínica, a gente pode fazer ele responder. E sabe o que é interessante? O que é um não respondedor, né? Tem vários e vários e vários. Tipo, você pode ver pela clínica, você pode ver pela fração de ejeção, se o paciente não respondeu determinada porcentagem de ganho da fração de ejeção, ou o mais comumente utilizado é sobre a remodelamento do VE, sobre o volume diastólico do ventrículo esquerdo. E como a gente já falou, desde o começo da terapia, a gente fica cravado em torno desses 30% do não respondedor. Perfeito, Marcos. Você trouxe esse conceito que eu ia trazer o contrário, na verdade, mas é para dizer a mesma coisa que você. A gente falou muito dos não respondedores, mas os respondedores a gente não citou muito o que são eles, né? Você trouxe aqui pra gente agora. Classe funcional, a melhor classe funcional é um paciente que fala a favor de ser um bom respondedor. A avaliação da cavidade, né, do remodelamento intraventricular e o ganho de fração de ejeção também estão relacionados a isso, mas a gente não falou nada em relação ao que foi a indicação, que foi o QRS. Isso entra também? Como é que faz essa avaliação? Isso é muito legal, né? Porque você vai em cima, QRS para indicar, e quando você vai ver quem responde, não necessariamente precisa ser aquele que estreitou o QRS. Porque a gente estava falando que o eco não serve para indicar, o QRS que indica, aí o respondedor a gente fala que o eco que está servindo e o QRS não é mais, é um pouco paradoxal isso. Exatamente. Então, traduzindo o que foi colocado aqui na mesa, né? É como se a gente pegasse o eletro pós-Resync e querer olhar se encurtou o QRS para ver se isso é uma resposta ou não. E aqui o que a Raquel está dizendo para a gente, Marcos, que não necessariamente isso quer dizer melhora da sincronia.